Olá a todos. Continuamos então na nossa sequência aqui de aulas, né, hoje inaugurando já um ponto novo, já nos direcionando praticamente para o final do semestre. Esse ponto diz respeito com a jurisdição voluntária nos procedimentos especiais, né? Nós já tecemos alguns comentários anteriormente, a relação que existe entre estas duas jurisdições num único capítulo dos procedimentos especiais, né? Terminávamos, então, de analisar a jurisdição chamada contenciosa, com vários aí, mecanismos, né, de aproximação relativa ao direito das partes, né, naquilo que se diga como procedimento especial, porque eles têm caráter especial no seu processamento. Então, a questão da jurisdição voluntária também está nessa especialidade, várias manifestações do próprio Código em prol desta ideia, né, de que realmente houve aí uma tentativa de adaptação, né, de dados que já se extraíam lá do Código de 73 e agora também trazidas aqui para o Código de 2015, com estas, vamos dizer, arrumações, essa já chamava aqui muitas vezes para vocês de cosmetologia, né, um cosmético, passa aqui um batonzinho, passa aqui uma base, né, tira então algumas imperfeições, mas digo a vocês, a essência, né, desse procedimento é a mesma, né? Então não tem nada de novidade aqui. Se continua ainda naquela discussão da atividade jurisdicional contenciosa com a jurisdicional voluntária, se existe realmente essa ideia de que a atividade da jurisdição voluntária é administrativa, né? E sobre isso achei um tema interessante, né? O que nos diz, eu gostaria de repassar a vocês essa leitura, o Cassius Carpinella Bueno, na obra Manual de Direito Processual Civil, né? Uma obra que já se apresenta, ao contrário, já se apresenta, então, não, isto. Então, já se apresenta a vocês, então, com algumas ideias, algumas características, né, dessa chamada especialidade na função voluntária, né, dentro do Poder Judiciário, né? Sabidamente, essa atividade voluntária que não possui nenhuma circunstância litigiosa, até por isso, né? Ela é mais do que tudo amigável, é uma relação sem conflito. Na jurisdição voluntária, as partes lá na jurisdição contenciosa, que são assim chamadas na voluntária, se transformam em interessados, né? São pessoas interessadas na prestação daquela jurisdição sem conflito, né? E com isso nós vimos aqui, nessa leitura que eu, esses tempos, acabei fazendo sobre o tema, até para realmente buscar algumas informações mais detalhadas a vocês. Diz assim ele, o Cassius Carpinella, então diz assim: o CPC de 2015 continua a autorizar até mesmo que a decisão do magistrado nos casos de jurisdição voluntária não observe critério de legalidade estrita. Olha então a flexibilização disso, podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna. Isso está no artigo 723 do parágrafo 1. O que sempre levou os mais variados autores a ver desta forma de tutela jurisdicional caracteres bem diversos da tutela jurisdicional contenciosa. O que, segundo a doutrina tradicional, caracterizaria a jurisdição voluntária é a circunstância de ela dar tutela jurisdicional aos sujeitos do processo, sabendo-se desde o início a qual deles ela será entregue. No âmbito da jurisdição voluntária, o juiz não aplicaria o direito controvertido no caso concreto, substituindo, vejam, a vontade das partes, né? Praticaria diferentemente aos integrativos da vontade dos interessados de negócios jurídicos privados que, nessas condições, passariam a ser administrados. Então, vejo que ele já começa a trabalhar na ideia da função administrativa e, nesse sentido amplo, tutelados pelo Poder Judiciário. Tratar-se-ia, em suma, de verdadeira administração pública de interesses privados. Enfim, a ideia dele. Mas ele diz agora assim: confesso que muitas dessas afirmações são mais históricas do que atuais, soando muito mais nominais do que substanciais.
O que entendo ser relevante, verdadeiramente fundamental, é não haver como negar a orientação do direito positivo brasileiro, que ainda coloca os casos de jurisdição voluntária como atividade a ser praticada pelo Estado juiz. Aliás, parênteses aqui é o que eu acho exatamente isso. E, como tal, merecedora de ser estudada no mesmo contexto processual de qualquer outro assunto relativo ao direito processual civil, a começar pela necessária incidência do modelo constitucional e também pelo reconhecimento nesses atos das características de quaisquer outros atos jurisdicionais. Se o juiz, em alguns casos, vai se limitar a chancelar a vontade das partes, que estão em absoluto acordo sobre o que querem, sendo, contudo, a chancela indispensável, sem o que aquela vontade não pode ter validade e ou eficácia jurídica. É questão que se põe em termos de política legislativa. A percepção não inibe, pois, a reflexão adequada sobre o processo e os variados procedimentos inerentes àquela atividade processual. Em todos os casos, rotulados de jurisdição voluntária pelo CPC 2015, a intervenção do Estado juiz é indispensável. Então, não é qualquer atividade de administração da justiça, não existe isso aqui. Tanto quanto o caráter cogente de sua atuação. É o que basta para, mesmo naqueles casos, evidenciar o interesse de agir daquele que precisa buscar perante o Estado juiz uma determinada situação de vantagem, aquela tutela jurisdicional de um direito seu. Não há, portanto, que legitime a concepção de voluntária a jurisdição nesses casos. Não há nenhuma opção nesse sentido, voluntariedade no pedir, nos casos identificados como tais pelo CPC de 2015. A atuação do Estado juiz, a tutela jurisdicional, portanto, mesmo a míngua de conflitos potenciais ou atuais entre os envolvidos, faz com que haja uma jurisdição obrigatória, necessária, inafastável e imprescindível. Até porque, nem em todos os casos rotulados de procedimentos de jurisdição voluntária, é correto pressupor a inexistência de conflito entre os interessados. E a recíproca é verdadeira em alguns casos de jurisdição contenciosa, nos quais pode não haver conflito nenhum a despeito da localização do código. Então, aonde eu quero chegar com isso? Eu entendo desta chamada inafastabilidade, né, do Estado juiz a esses casos de jurisdição voluntária, que a atividade administrativa ela pode até ser, né, considerada, mas não é uma atividade fim. A atividade fim é a aplicação da jurisdição. Quem sabe esta função administrativa do juiz em administrar vontades e tudo mais, seja uma atividade realmente meio, né? Ela realmente é o meio, mas como fim, não é a atividade administrativa, não. O fim, na verdade, é a prestação jurisdicional que o juiz, ao chancelar, ao colocar a sua assinatura sobre aquele documento decisório, né? Uma sentença, enfim, homologatória do acordo, uma sentença que não acabe com o conflito, porque não há conflito. Mas, de qualquer maneira, se busca a pacificação, não da briga, mas a pacificação de vontades desses interessados. Aquela relação que não contenciosa, mas era aflitiva, aquela situação que, como, por exemplo, vamos lá de novo, aquele grande exemplo e velho exemplo que se dá, né? Um acordo numa separação judicial, um acordo num divórcio consensual. O que a gente está fazendo? A gente está acabando com a aflição das partes, embora não tenha havido qualquer conflito. E o juiz, nesse momento, fará com que aquilo que se traduz na vontade das partes, clausuladas estas vontades, né, nos direitos e deveres, nos ônus e nos bônus de cada interessado, que se faça, então, a chancela do Estado sobre aquele documento. E, a partir daí, estarão essas pessoas consideradas, vamos dizer, livres daquela obrigação contratual, que as estava prendendo de maneira a não quererem mais aquele vínculo, não quererem mais aquele contrato. Então, elas realmente estão, a partir daquele momento, já desincumbidas de quaisquer obrigações, né, de reciprocidade, né?
seja fidelidade, seja vinculação patrimonial, né? É claro que ficam as pessoas vinculadas a outros aspectos, como aos filhos, né? Ao próprio, quem sabe, patrimônio ainda não partilhado, então vai ter outra consequência ou outras consequências sobre isso. Mas a essência, quer dizer, a questão da ideia em que se dá às partes, né? Ou interessados, esta tranquilidade no momento que o juiz chancela aquele documento, que ele diz que o acordo está apto, está bom, está perfeito para produzir os seus efeitos. Então, é óbvio que nós acabamos com aquela angústia daquelas pessoas que ali estavam já resolvendo as suas vidas, né? Não perdendo tempo. E já disse a vocês, né? Esta ideia de jurisdição voluntária é a mais eficaz em termos práticos. Nós temos, por exemplo, um divórcio litigioso e um divórcio consensual. Qual é o melhor para as partes? Quem é que entra nesta relação agora, se não o advogado, que é o primeiro juiz da causa, se me permitam essa expressão? E aí o juiz advogado, né, que vai estar lá os seus clientes, o casal, quem sabe, sentado à sua frente, vai instá-los, né, vai chamá-los para a realidade. Direitos, deveres, o que tem que fazer, o que tem que deixar de fazer. E uma vez compostas estas vontades, reduz-se o documento, né? Este termo de vontades que chamam acordo, né? O acordo de separação, acordo de divórcio, né? De desconstituição da união estável. É isso que nós vamos, então, buscar nesse momento de pacificação social. Nós queremos que aquelas pessoas, e até para o nosso aspecto de saúde, né, como advogado, né, nós temos que fazer também, como advogados, desculpem, mas nós temos que fazer também esse trabalho, esse exercício, né, quase uma liturgia de esgotarmos tudo o que pudermos em termos de negociação, de composição, de harmonia, né? Para chegarmos, então, àquele acordo muito melhor do que uma separação, um divórcio, uma desconstituição de união estável litigiosa, né? Que vai demorar ali seus 5, 10 anos. Né? Eu tenho comigo ainda casos pendentes de direito de família que já têm 20 anos. E essas pessoas acabam, né, com pessoas infelizes, porque não resolvem o problema, não terminam com aquele conflito que já deveria ter terminado. Né? Eu já disse a vocês, a pessoa dorme e ela acorda com o problema, ela vai para o almoço, ela vai para o trabalho, ela vai para a janta, ela vai quem sabe, tentar se divertir, né? E acaba sempre dando de cara com aquele pensamento que aquele processo encerra. Né? Então, são essas considerações aí que eu faço nessa questão preliminar, né, de apoio irrestrito à ideia de que nós temos, sim, uma função jurisdicional, o juiz é um julgador, e, portanto, é para ele que vai a validade ou não daquele acordo. Se ele diz muito bem, o acordo está ok, ok está o acordo, então ele vai chancelar isto. Se ele achar que falta alguma cláusula ou alguma coisa que não está bem equilibrada neste pacto, o juiz também pode dizer não a isto. Vai mandar que as partes, quem sabe, emendem aquela cláusula, que as partes, então, recomponham aquela situação de uma maneira mais equilibrada. E, com isso, nós estamos trazendo a vocês, notadamente, a ideia de que nós estamos diante de um ato jurisdicional por excelência, que é um ato decisório. O juiz está dizendo sim ao acordo, ok. Está dizendo não ao acordo, se recomponha. Vejam, ele está decidindo. E vocês sabem que o ato decisório se caracteriza eminentemente pelo sim ou pelo não do juiz. Não há um posicionamento em cima do muro dele, não, ele tem que decidir. Então, a questão aqui se põe no que eu disse antes. A atividade jurisdicional voluntária é uma atividade fim. Não é por ser administrativa, não, é porque ela é eminentemente judicial. Vamos pegar aqui autores, além desse que eu já citei, né, autores de nomeada, que dizem isso com todas as letras, que realmente
É um absurdo, chega a ser um absurdo essa teoria da função administrativa, na medida que nós temos, ao fim de tudo, um ato julgador, né? Um ato de julgamento daquela situação que é conflituosa, enfim, que traz aquele problema que está sendo agora solvido ou resolvido pelo juiz com essa, vamos dizer, investigação sobre o próprio documento a ele trazido e depois o seu ato decisório de sim ou não, o documento está perfeito, o documento está ainda imperfeito e precisa de algumas melhorias, isso tudo é ato de julgar. Tá? Mas vamos ver, então, os nossos slides aqui, voltando à nossa atividade, dentro desse contexto aqui. Nós temos, então, um conceito de jurisdição voluntária. Né? É a função exercida pelo Estado-juiz mediante um processo onde se solucionam causas que não comportam conflito de interesses entre os interessados. Então, vejam que não há partes, eu já estou chamando aqui a esta conceituação a figura do interessado, né? Nesse conceito assim formulado, é óbvio que tem que existir um processo. Esse processo é regido, é presidido pelo Estado-juiz. E nós temos também o objeto. Né? Qual é o objeto da jurisdição voluntária? É a solução das causas que não comportam conflito. Pronto, é isso. É isso. Natureza jurídica, né? Quanto à natureza, a jurisdição voluntária possui natureza declaratória. Né? Ou seja, o Estado, quando exerce jurisdição, não cria direitos, mas apenas declara direitos. Aquilo se a pessoa tem ou não tem, né? No momento em que está, obviamente, estabelecendo ali uma declaração para dizer, muito bem, se as partes são casadas, né? Se os interessados são casados, que é o primeiro requisito para o divórcio, né? Então, isso o juiz vai analisar. Então, ele vai declarar que realmente as partes estão habilitadas àquele procedimento. E depois declara efetivamente, né? Encerrada a questão, declara, encerrado também o vínculo matrimonial ou vivencial das partes, no caso da união estável. E, a partir disso, ele está estabelecendo agora, também em paralelo, e vamos dizer até não paralelo, mas em consequência desta declaração, uma função desconstitutiva, que essa sentença também vai encerrar, né? Porque está desconstituindo o vínculo. Mas, em primeiro lugar, o juízo declaratório existe, declarando as partes como legítimas, as partes com interesse de agir, né? Com todos os requisitos verificados, declara, portanto, encerrado o vínculo e, ao mesmo tempo, obviamente, por consequência, o desconstitui. E aí, naquele ponto 3 ali, eu já falei com você sobre a teoria administrativista ou teoria da jurisdição pura. Então, essa dicotomia, né? Nós temos ou função administrativa ou função jurisdicional por excelência, né? Então, fica essa questão já resolvida como os primeiros argumentos desse nosso encontro agora. Aqui nós vamos ver também os procedimentos específicos de jurisdição voluntária. Tá? A questão é nós colocarmos primeiro aqui um parêntese. Né? Nós temos, claro que uma abertura. Penso que o procedimento de jurisdição voluntária não se criou com este número fechado de hipóteses, né? Essa questão tarifada do código. Não tem nada no meu sentido. Isso não existe. O que nós temos aqui, isso é o que nós temos que considerar, que na jurisdição voluntária as portas estão abertas para outras atividades que não apenas estas 11 aqui previstas nos chamados procedimentos específicos. A jurisdição voluntária é, sim, um amplo, ou tem, sim, um amplo espectro de possibilidades, né, de compensações, de arrumações, de
vamos dizer assim, de engenharia jurídica até, para que o juiz seja chamado diante deste não conflito, mas pela necessidade de que aquela situação seja homologada. Né? Por exemplo, aqui nós não vimos, né, em nenhum momento aqui, nesses 11 casos, a jurisdição voluntária em alimentos. Não está aqui. Né? Nós encontramos ali, então, a notificação, a interpelação, alienação judicial, extinção consensual de união estável e matrimônio, alteração de regimes de bens no matrimônio, testamentos e codicilos, herança adjacente, bens do ausente, coisas vagas, interdição, tutela e curatela, organização e fiscalização das fundações, ratificação dos protestos marítimos e processos testemunháveis formados a bordo. Então, obviamente, por isso, nós entendemos não encerrar absolutamente qualquer ideia de fechamento, né, de hipóteses. Não, no meu sentir, é um artigo, ou são artigos altamente exemplificativos, né? E não enumerativos, assim, de forma fechada, hermética, não. Qualquer situação que se possa fazer nessa jurisdição voluntária também é possível, em alguns casos, que nós vamos ver, já analisamos, né, anteriormente, a questão da atividade extrajudicial, né, a atividade cartorária, que também essas questões podem ser resolvidas aí de forma a contentar os interessados, né, que fiquem, então, com essa possibilidade. Então, são esses aqui, então, os procedimentos específicos num rol exemplificativo, não taxativo. Tá? Vamos, então, adiante. No artigo de 719, quando cuida das disposições gerais, é assim, quando esse código não estabelece procedimento especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária disposições constantes dessa seção. A mesma coisa, então, os procedimentos de jurisdição voluntária estão, então, previstos nesta chamada seção aqui, seção primeira, né, do artigo 719 em diante. Então, se não estabelecer procedimento especial, quer dizer, específico para aquele caso, essas regras, então, são agora aqui chamadas. Perdão. No artigo 720, nós temos que o procedimento terá início por provocação do interessado. Olhem quem aparece aqui de novo. Interessado. O próprio artigo diz. Não há parte, porque, vejam, nós temos aqui partes, né, dentro do procedimento contencioso, e aqui nós temos interessados. São duas pessoas ou mais, né, interessados em buscar do juízo esta jurisdição, esta atividade jurisdicional, e que, obviamente, não há um polo ativo ou passivo. Por isso, nós vamos ter interessados e o juiz, interessados e o Estado, né? E Estado com os interessados, chegando, então, a essa atividade harmoniosa, né? Que é esta jurisdição com essa natureza não brigada, né? Amigável. Então, o procedimento terá início por provocação do interessado, também pode ser pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, cabendo-lhes formular o pedido devidamente instruído com documentos necessários e com a indicação da providência judicial. Existem mecanismos até onde vamos chamar assim, a situação que poderia gerar um conflito, ela pode se transformar numa situação absolutamente amigável. Né? Vejam o caso de procedimentos existentes, tanto na Defensoria Pública como no Ministério Público, lá dentro, internamente, nesses órgãos, existem disparos, né? Situação de gatilhos para que haja esta solução. O Ministério Público chama, por exemplo, diante de uma notícia de que há um camarada que abandonou a família, que não deu nome aos filhos, enfim, ele, pelo Ministério Público, poderá ser chamado e lá dentro do Ministério Público ficar solucionado o problema, faz um termo de acordo, né, dentro do próprio Ministério ou na Defensoria Pública, fazendo esse termo de acordo. E aí estaria encerrado o problema também, vejam, de uma maneira muito tranquila, né,
E precisaria, claro que sim, depois desse acordo pronto, o próprio Ministério Público levar o documento à chancela do julgador, né? À chancela do Judiciário. A mesma coisa a Defensoria Pública. Então, são também instrumentos provocadores dessa solução amigável, né? Ou soluções amigáveis que podem surgir ao longo da história dessas pessoas, né? Que são ou que estejam ali envolvidas. Né? Então, com isso, diz ainda o artigo, cabendo a essas pessoas, Ministério Público, interessados e defensores, formular o pedido devidamente instruído com os documentos necessários e com a indicação da providência judicial. O que se quer, então? Qual é a providência? O que se deseja? O que se requer para que o juiz atue, né? Ou necessariamente atue? Então, obviamente que a documentação, a prova, né? Porque se for necessária a prova pericial, por exemplo, a testemunha, só eventualmente, mas a perícia necessariamente ela, se for necessário, já não é procedimento especial. Então, aí cai já para um processo de conhecimento, caímos naquela rede da função ordinária, né, do processo, e não especial, como aqui estamos cuidando. Então, a prova que se busca aqui, notadamente, é a prova documental, tá? Como o próprio artigo diz, juntando, né, instruindo o pedido com os documentos necessários. Serão citados todos os interessados, bem como intimado o Ministério Público, nos casos do artigo 178, no caso de incapazes, né, enfim, quando tiverem menores envolvidos, por exemplo, né, para que se manifestem querendo no prazo de 15 dias. Então, serão citados, uma vez que eu, por exemplo, provoque aquela situação, são citados todos os interessados. Né? A Fazenda Pública será sempre ouvida nos casos em que tiver interesse. A Fazenda Pública, que é a União, Estado, Município, sempre será ouvida se houver interesse, né, em alguma situação dessa. O juiz vai decidir o pedido em 10 dias, um prazo que é bastante exíguo. E vejam que, no parágrafo único de 723, aquilo que já tínhamos falado, inclusive, com a leitura do Cássio Scarpinella Bueno, o parágrafo único diz que o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considera mais conveniente ou oportuna. Vejam, então, que caráter flexível, né? Que caráter tranquilo que este parágrafo único deixa ao juiz para que ele possa bem exercer a sua função, a sua missão de julgar, sem que se observe critério algum de legalidade. Né? Ele pode adotar em cada caso a solução que considera conveniente ou oportuna. Então, com isso, nós encerramos o nosso encontro hoje, já passando, então, a nos manifestar sobre outros aspectos, já no artigo 724, na nossa próxima aula, então, faremos com que haja esse exame, né, das atividades, então, restritivas, aliás, restritas aos procedimentos esses específicos, né, que lemos ali há pouco, no artigo 720. Tá bem, gente? Então, fiquem com Deus, se cuidem bastante. Nós continuamos aqui à disposição quando quiserem qualquer informação, qualquer dica, né, dentro desse assunto de aula, ou mesmo não sendo na aula, do assunto da vida e do interesse acadêmico de vocês, né? Se estiverem, então, nessa vontade de trocar uma ideia ou uma questão que estejam aí pensando, né, em conversar, por favor, fiquem bem à vontade, né? E a partir agora dos nossos próximos dias, a gente vai lançando, então, um material de apoio, né, para isso, em que vocês terão aí essa matéria, esse material, então, já a respeito, principalmente, dessa discussão entre autores, né, sobre a jurisdição voluntária. Tá bem? Fiquem com Deus, se cuidem bem e a gente volta. Obrigado.